Olá, vamos hoje conversar sobre um pouco da questão palestina, na verdade, o tema mais urgente, premente da questão palestina, que é o imenso roubo de terras que o Estado de Israel, dirigido pelo Partido Sionista de Israel, né, conhecido, inclusive, um intelectual francês, chamado Thierry Meyssan, chama o Partido Colonialista de Israel, que reuniria vários partidos, não só, sendo a principal expressão deles o Likud. Né? O Partido Colonialista teria sido um histórico aliado do imperialismo britânico na região do Oriente Médio, servindo como cabeça de ponte para manter a região desorganizada política, social, econômica e militarmente, servindo como um grupo avançado que permite controlar, jogando uns contra os outros, os árabes contra os árabes, né? Os diversos povos ali naquela região entre si. Então, esse partido colonialista está plenamente ativo, tem como seu principal representante Benjamin Netanyahu, que é conhecido como Bibi. Benjamin Netanyahu é financiado por um grande dono de cassinos em Las Vegas, chamado Sheldon Adelson. Sheldon Adelson é o grande financiador das campanhas do Netanyahu. E também Adelson é o financiador das campanhas do Partido Republicano dos Estados Unidos. Foi um gigantesco financiador da campanha Donald Trump e deve ser agora novamente financiador. Bem, o colonialismo britânico se uniu ao imperialismo americano, os dois sistemas se integraram a partir do final do século XIX, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento da conexão entre a City londrina, o mercado financeiro de Londres, e a Wall Street, o mercado financeiro americano. Essa interligação se deu principalmente através do banqueiro John Pierpont Morgan. Esses dois sistemas se interligaram, representam interesses comuns, trabalham na chamada Aliança Atlântica, que depois se constituiu como OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os dois impérios acabaram se interligando e se apoiando mutuamente, e tendo interesses comuns em diversas áreas do mundo. No Oriente Médio, o interesse comum caminhou para a construção de um Estado israelense que é legítimo representante desses interesses. O setor financeiro dos dois países, dos Estados Unidos e da Inglaterra, esses setores financeiros acabaram financiando a forma, inclusive, como o Estado de Israel foi construído, a forma agressiva, a forma de apartheid, algo que não era estranho aos dois impérios. O apartheid sul-africano é uma construção típica do Império Britânico. Que não, o apartheid nos Estados Unidos também é uma construção típica do Império Americano e do Império Britânico. Nós hoje vemos ainda os confrontos de rua nos Estados Unidos decorrentes das construções desse apartheid ideológico branco, né, contra as outras etnias que existem nos Estados Unidos e principalmente contra a população negra. No Oriente Médio, contra a população árabe, a construção desse Estado agressivo que, a princípio, começa com a possibilidade de controlar as fontes de petróleo e manter um posto avançado do imperialismo naquela área, serviu também, com o tempo, de um enorme campo de provas de armas, de combate urbano e combate de campo,
de luta de campo, batalha campal, para as corporações da indústria bélica, principalmente a indústria bélica também britânica e norte-americana, mas não só a alemã, pós-Segunda Guerra, a francesa, todos esses sistemas de produção bélica acabaram encontrando ali no Estado de Israel um campo extremamente adequado para o teste das suas armas contra a população palestina, a consecução e a manutenção de um mecanismo de apartheid contra toda uma população. Um Estado de Israel que acabou na proposta de Benjamin Netanyahu, de Bibi, acaba por tentar definir e alterar sua própria legislação para uma autodefinição de Estado judeu e não mais israelense. Bem, isso é um absurdo. O judaísmo, a concepção teórica do judaísmo, nada tem a ver com isso. O judaísmo se afasta profundamente. O judaísmo é uma luta contra a escravidão, contra a opressão, contra o domínio de seres humanos sobre outros seres, por outros seres humanos. O judaísmo é uma concepção religiosa de libertação, de modificação profunda do mundo, e que não pode ser vista na obra judaica central, que é a Torá, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, porque ela é escrita em linguagem codificada, tendo outros 3 níveis de leitura, não só o literal, mas alegórico, mental, e um nível mais profundo, que seria espiritual. Então, a leitura do judaísmo é uma leitura que, ao longo do tempo, devido ao imenso sofrimento do povo judeu e de populações judaicas e de pessoas que creem no judaísmo, porque não é um tema genético, aprenderam o que era a opressão no leste europeu, a opressão nos países europeus ocidentais, a opressão por todo o mundo, culminando na terrível Shoah, no massacre das populações de religião judaica na Europa, feita pelos nazistas. Mas o judaísmo está contra todas essas formas de opressão. Então, aquele não é um Estado judeu, aquele é uma outra concepção, uma cabeça de ponte desses setores dominantes. E aí entram diversos interesses nessa atual conjuntura. São interesses bem complexos. Primeiro, Benjamin Netanyahu, ele é acusado de crimes de corrupção, ele precisa se manter como primeiro-ministro ou será preso. Então, ele faz imensa força para agradar cada vez mais a setores radicais de extrema-direita. Ele busca a radicalização da sociedade em Israel para que ele possa se manter no poder. E a principal radicalização é a construção de um inimigo externo ou de inimigos externos ao qual Israel precisa eliminar. E os palestinos são esses inimigos na cabeça desses radicais de extrema-direita israelenses. Os palestinos seriam esses inimigos mais próximos, esses inimigos a serem exterminados do mundo, né? Então, esse é o primeiro motivo de Netanyahu. Há um outro motivo, qual é? O Oriente Médio tem passado por uma reconfiguração geopolítica, militar e estratégica. A derrota dos grupos contrários ao governo sírio de Bashar al-Assad, a derrota determinada pela entrada da Rússia em cena, fez com que a Síria se aproximasse da Rússia, fez com que as iniciativas de ataque de Estados Unidos e Israel, treinando os grupos insurgentes, vamos dizer assim, na Síria, muito apoiados pela França, havia recrutamento desses chamados insurgentes em mesas de recrutamento ao pé da Torre Eiffel, em Paris, né?
esses grupos insurgentes estão profundamente ligados, inclusive, ao chamado Daesh, né, que se autodenominou Estado Islâmico, que não era Estado Islâmico. Eles acabaram por construir, isso saiu no New York Times, se eu não me engano, em 2013, acabaram por construir um novo mapa daquela região, criando o Sunistão, que seria onde estaria localizado o Daesh, o Kurdistão, onde estariam localizadas as forças do líder curdo Barzani, que está na fronteira do Iraque e da Síria, e um pedaço da Síria, sendo que a Turquia tomaria outro pedaço da Síria. Esse era o plano de Israel, Estados Unidos, França e Reino Unido para a região. O plano fracassa, o Kurdistão não pode existir, o Sunistão foi profundamente atacado, isso acabou criando uma conexão entre Hezbollah no Líbano, o governo sírio de Bashar al-Assad, a Rússia apoiando o Bashar al-Assad, o Iraque, que se aproxima cada vez mais disso, e por trás de todos, o Irã, que deu suporte com suas tropas na luta em solo na Síria. Então, criou-se um cinturão ao redor daquela área que é ameaçador para Israel, né? Principalmente ali no norte de Israel, sul do Líbano, onde o Hezbollah tem muita força, já derrotou o exército israelense de uma forma humilhante em 2006, de maneira que o exército, as forças de defesa de Israel, IDF, tiveram que sair às pressas do Líbano. O fortalecimento do Hezbollah, a sua capacidade de combate, a presença nos combates na Síria desde 2011, faz com que o Hezbollah tenha se fortalecido imensamente, tanto na experiência de combate, quanto no controle de armas como mísseis e drones de alta performance. Isso ameaça o norte de Israel. Ao mesmo tempo, você tem um fortalecimento da Síria, inclusive com o processo de reconstrução. Há uma iniciativa de reconstrução do Iraque. O Irã se fortalece cada vez mais, inclusive com o ressurgimento em larga escala da sua indústria. E uma força que foi demonstrada há pouco tempo com os navios de apoio à Venezuela, né, para a retomada da economia venezuelana. Então, você tem um fortalecimento de todas essas áreas. O Irã, em resposta à morte do seu comandante das forças armadas iranianas, Qasem Soleimani, o Irã respondeu com mísseis contra uma base norte-americana. Algo impensável uma ameaça impensável para qualquer império, sem que os Estados Unidos pudessem ter reagido, porque se tivessem reagido, toda a região pegaria fogo, o petróleo explodiria de preço, as seguradoras mundiais quebrariam e todo o mercado financeiro viria por água abaixo. Então, os Estados Unidos tiveram que aceitar a imensa humilhação de ter sua base bombardeada. Todo esse arcabouço faz com que Israel tema cada vez mais a sua posição agressiva, a sua posição de cabeça de ponte dos dois impérios, americano e britânico. Eles precisam reavaliar sua posição. Surge internamente em Israel, inclusive o Partido Azul e Branco, de Benny Gantz, que foi comandante da aeronáutica, se não me engano, e passa a ser uma espécie de segundo primeiro-ministro. Israel tem uma situação muito particular. Ao lado de Netanyahu, você tem Gantz, Benny Gantz, como primeiro-ministro também. Dois primeiros ministros, porque houve impasses nas eleições sucessivas e não houve uma decisão. Então, foi feito esse acordo de um duplo primeiro-ministro, uma dupla condição de primeiro-ministro. Esses outros atores em Israel são os chamados nacionalistas. Eles não têm essa
essa mentalidade expansionista que querem reforçar as atuais fronteiras em Israel. Esses dois grupos se enfrentam, apesar de serem grupos de extrema-direita, têm visões diferentes. O grupo de Netanyahu e o Likud é favorável às colônias e à ocupação ilegal dos territórios palestinos. Benny Gantz tem um pé atrás com relação a isso. Isso se reflete, inclusive, na visão das comunidades judaicas nos Estados Unidos. As comunidades judaicas de mais extrema-direita, e principalmente lideradas por Sheldon Adelson, dão apoio a Netanyahu. E outros grupos que já se incomodam, nos Estados Unidos você já ouve cada vez mais grupos judaicos dizendo que é cada vez mais difícil defender Israel, né? Publicamente, o discurso significa, mas é cada vez mais difícil defender as atitudes do Estado de Israel. Então, há uma alteração no pensamento da comunidade judaica americana que influencia a comunidade judaica em Israel, ligada a Benny Gantz e ao Partido Azul e Branco, de modo que eles pensam de uma outra forma e querem estabelecer a paz com esses inimigos externos e garantir as suas fronteiras internas. Há um terceiro ator que é ligado a Avigdor Lieberman, ex-ministro de Defesa de Israel, se eu não me engano, que tem o controle do partido Israel Beiteinu. O Israel Beiteinu reúne principalmente aqueles judeus de fala russa, eles são profundamente ligados à Rússia, muitos deles vindos da Ucrânia. A Rússia ajudou a retirada desses judeus, porque os nazistas tomaram o poder na Ucrânia. Então, esses judeus de origem russa são muito ligados ao pensamento geopolítico e geoestratégico da Rússia na região. Avigdor Lieberman se alinha aos interesses de Putin na região. É o terceiro grupo em disputa em Israel, né? Esses três grupos se enfrentam com visões de direita, com visões distintas mais para a atuação externa de Israel. O Likud de Netanyahu, com a ideia de grande Israel, que é originário do sionismo, com parte do judaísmo ortodoxo estando ligado a ele. Eu digo parte porque, inclusive, o rabino Weiss, ou Weiss em inglês, né, no movimento Neturei Karta, se opõe ao Estado de Israel. Então, há um grande movimento ortodoxo nos Estados Unidos que é contra a presença de judeus em Israel. E então você tem o Likud de um lado, o Partido Azul e Branco de outro, Israel Beitenu em outro. E eles se enfrentam. Mas transparece cada vez mais uma fragilidade no sistema que construiu Israel. Cada vez é mais difícil para o Império Americano e para o Império Britânico manterem o seu apoio local devido a seus próprios problemas internos. Isso tem provocado preocupações enormes internamente em Israel sobre a possibilidade do Estado de Israel se defender caso seja atacado, principalmente pelo Hezbollah, né? Principalmente pelo Hezbollah. Como será a posição do Egito também ao sul, né? Como se desenrola a guerra do Iêmen, como continuará a Arábia Saudita. Há enormes questionamentos ao reino saudita, principalmente ao príncipe regente Mohammed bin Salman. Já se fala numa divisão da Arábia Saudita, né? O Irã se fortalece. Então, Israel, com a visão do Likud, tenta invadir os territórios palestinos e expandir sua fronteira para além dos limites atuais, como se isso fosse garantir a segurança, como se os mísseis não ultrapassassem, os mísseis e drones não ultrapassassem fronteiras. Então, o que nós temos é a conjunção do interesse de Donald Trump, recebendo
dinheiro de Adelson, Sheldon Adelson, para a sua campanha agora, ele precisa de muito dinheiro para tentar vencer a campanha. Para isso, ele cede aos interesses de Adelson, e do Likud e de Netanyahu, concedendo esse chamado acordo do século, que na verdade é um roubo do século, roubo de terras. É um crime também, não só contra o povo palestino, mas também um crime ambiental, porque a tomada total do Rio Jordão e o uso intensivo da água do Rio Jordão faz com que ele seque. O Rio Jordão nem desemboca mais no mar. Ele seca antes de chegar. Então, nós observamos um conjunto de fatores da política interna americana influenciando Israel e esse chamado acordo do século. Nós precisamos nos opor a isso, seja de qual concepção religiosa você for, e nós devemos nos opor a esse apartheid que está chegando a seu ponto máximo, o ponto da destruição do povo palestino. E a destruição também do povo judeu, porque o judaísmo não pode ser identificado com o Estado de Israel. O judaísmo e a sua longa luta para sobreviver diante de imensas opressões e perseguições de milênios não pode ser submetido e ser destruído por interesses mesquinhos de partidos internos para manter os seus poderes diminutos, poderes agressivos, poderes manter negócios com o teste de armas, armas que nas nossas cidades, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, são primeiro testadas contra os palestinos, depois passam a integrar as polícias do mundo. Inclusive a técnica de atirar com bala de borracha no olho das pessoas, que invadiu aqui no Brasil e depois invadiu o Chile. Né? As técnicas de combate e repressão agora no levante contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Então, o judaísmo não pode ser confundido com Israel. O povo palestino não pode ser massacrado e sobreviver num apartheid. Nós não podemos deixar de nos solidarizar com esse imenso massacre e com esse fator extremamente perigoso de um Estado agressivo, portador de armas nucleares, que é movido por uma concepção genocida. Vamos à luta.